Vou organizar aqui. Que bom estarmos juntos, né? Quem esteve aqui, quem deu uma passadinha aqui nas 24 horas de oração? Pelo menos uma passadinha você deu. Amém? Foi um tempo precioso, né? Eu creio que o Espírito Santo falou com a gente. Foi um tempo bem gostoso mesmo de ouvir Deus. E neste tempo, né, Deus ministrou ao meu coração uma mensagem. Eu estava aqui orando, o Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração e eu queria compartilhar com você. Na verdade, é só algo que Deus já tem falado comigo. Ele já tem, né, me transformado em algumas áreas da minha vida. E isso tem feito muito sentido. E eu senti do Espírito Santo falando comigo de compartilhar isso. Né, eu creio que é uma chave que o Senhor está nos dando nesses dias. Então, eu queria falar com você hoje sobre o Espírito Santo habitando em nós. Diga assim comigo: o Espírito Santo habita em mim. Né? Eu sei que nós já oramos sobre isso, mas eu gostaria de fazer mais uma oração, para que você pudesse compreender e ter um entendimento dessa mensagem, com aquilo que o Espírito Santo, ele está dentro de você. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 6, 19, diz assim, 19 e 20, fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa passagem, Paulo fala para a igreja de Coríntios que o Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ele habita dentro de nós. Então, eu quero convidar você agora a conversar com o Espírito Santo. Então, se você puder, feche os seus olhos, né, acalma o seu coração. E nós vamos orar. Eu quero que você repita comigo essa oração, se você puder, para você ter o entendimento de que Ele está dentro de você. Amém? Você pode repetir comigo, falar assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu quero te ouvir, eu quero te sentir e quero te convidar a falar comigo. Vamos conversar nesta noite. Abre a minha mente e o meu entendimento, para que eu possa ter a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é simples assim. Na verdade, eu já poderia terminar a mensagem agora, porque é isso que eu quero dizer para você. É simples assim. É você conversar com o Espírito Santo. Mas, dentro disso, eu estava pensando sobre isso, né? Desse desejo de Deus estar perto de nós. Deus sempre quis estar perto de nós. Se você for puxar, desde lá do Éden, quando Deus fez Adão e Eva, o que Deus fazia com eles todas as manhãs, né, toda tarde, lá no Éden? Ele tinha comunhão, ele conversava com eles. Então ali ele estava conversando, ele tinha tempo com o homem. Então Deus, quando formou o homem, ele já tinha esse desejo, esse anseio de estar perto de nós. Porém, o pecado veio e nos afastou de Deus, né? Não tem como Deus estar perto do pecado. Então, ele nos afastou de Deus. E ali, os anos se passaram, o homem foi se corrompendo cada vez mais, mas esse desejo do coração de Deus de estar junto com o homem não morreu. Não acabou. Então foi quando Deus chamou Moisés, levantou Moisés para poder... Estou pulando bastante coisa da história, mas é só para a gente poder entender o esforço que Deus faz para estar pertinho de nós. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Por que Deus queria tirar o povo dali? Ele queria fazer eles uma nação, e uma nação livre, para estar com ele. E dentro disso, quando o povo já tinha saído do Egito, estava lá no deserto,
Deus chama Moisés e fala assim para ele: viu, Moisés, eu quero estar com o povo. Então eu quero convidar você para a gente ler, abrir. Se você estiver com a sua Bíblia, abra, porque a gente vai ler um texto grande. Mas nós vamos ler juntos. Se você tiver aí, que você vai passar no telão, não tem problema, mas que assim você vai acompanhando. Êxodo capítulo 19. E a gente vai entender Deus chamando o povo para estar perto com ele, tá? Então diz assim, ó: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu um monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal diante de todas as nações. Olha que lindo, Deus está falando assim, ó, vocês serão o meu tesouro pessoal. Deus escolheu a nação de Israel para estar junto com eles. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes trouxe tudo que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Vocês conseguem reparar que Moisés é o pombo correio, né? Deus fala com Moisés e Moisés volta para o povo fala com Moisés e Moisés volta para Deus. Vamos lá. 9. Disse o Senhor a Moisés: irei a você... Não, eu pulei, né? 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhe havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor lhe ordenou. Então Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa nuvem densa, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passa a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos no 3º dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Deus estava querendo se revelar ao povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocar ao monte, ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido ao monte, consagrou o povo, e eles lavaram suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o 3º dia, e até lá não se cheguem à mulher. Ao amanhecer, o 3º dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Então, todo o povo lá se reuniu no monte Sinai e a fumaça veio. Essa fumaça representava
representava não, essa fumaça era a presença de Deus. E o povo estava lá todos olhando aquilo. Dele subiu fumaça. Então, deixa eu ver onde eu parei. E deixa eu voltar aqui. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subiu fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som de trombetas era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites. Para ver o Senhor, muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao Monte Sinai, pois tu mesmo nos avisastes, estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não ultrapassem o limite para não subir o monte, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Nisso tudo, o que acontece? Quando Moisés sobe lá no monte, Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Então, o povo está todo lá embaixo, Deus está falando com Moisés. E aí, se você acompanhar no capítulo 20, ele fala sobre os 10 mandamentos, né? Não matarás, tudo aquilo que Deus queria dizer ao povo. Quero falar com você lá no capítulo 20, no versículo 18. Diz assim, ó. Vendo-se o povo diante dos trovões e todos os relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Foi longo. Mas aqui a gente pode ver que o povo rejeitou a presença de Deus. Deus estava querendo mostrar para eles que era possível acessar a presença dele. Porém, tinha que ser com temor e respeito. Não é de qualquer jeito. Tanto é que Deus falou, ó, lavem suas vestes, se consagrem, jejuem e venham para a minha presença. E Deus mostrou essa presença dele de uma forma ali temerosa, né? Com trovões, com tudo. O que ele estava querendo dizer? Ó, não é de qualquer jeito que vocês vão entrar na minha presença, mas eu quero estar com vocês. E ainda assim, o povo o rejeitou. Falou assim, não, Moisés, suba você no monte, você ouve Deus, depois desce que a gente obedece. Né? Você acha que o povo obedeceu quando Deus falava? Foi só Moisés ficar alguns dias lá, que o povo já logo deu um jeito de levantar um ídolo, já substituir Deus. Por quê? Eles mesmos já o rejeitaram desde o início. Então, no Antigo Testamento, a gente pode ver em todo o tempo que o Espírito Santo ele ainda não habitava nas pessoas. O Espírito Santo não habitava nas pessoas, no homem. Mas havia algumas manifestações do Espírito Santo. No decorrer da Bíblia, você vai ver no Antigo Testamento algumas manifestações do Espírito Santo. Mas ele não habitava. Né? Um exemplo, quando Deus falou lá na sarça, pegando fogo, o Espírito Santo estava falando ali com Moisés. Mas eram algumas manifestações. Mas ele ainda não estava. O Espírito Santo veio habitar depois que Jesus veio ao mundo. Mas a gente chega lá. Então, ali com Moisés, o povo rejeitou. Mas Deus
não desistiu. Deus, ele é uma pessoa, uma pessoa muito persistente. Ele falou assim, eu criei o homem e eu quero estar perto dele. Ainda que ele me rejeite, eu quero estar perto dele. Então, depois de tudo isso, chegou um tempo que Deus falou com Moisés, falou assim, ó, Moisés, eu sei que o povo ficou com um pouco de medo, né? Imagino Deus falando assim. Mas eu ainda quero falar com ele, eu quero habitar no meio de vocês. Então, vamos fazer o seguinte, construa um tabernáculo, um lugar aonde eu vou morar com eles. E ali, Deus deu todas as diretrizes para Moisés construir um tabernáculo. Então, todo o povo de Israel, que era uma nação, fala, se eu não me engano, qualquer coisa o pastor André me corrija se eu estiver errada, mas é em torno de 1 milhão, né, André, de pessoas que saíram do Egito. Toda a nação de Israel que saiu do Egito foi em torno de 1 milhão de pessoas. Os estudiosos dizem. Então, era muita gente, muita gente. E ali eles todos trabalharam para poder construir o tabernáculo. Então, eu vou pedir para colocar a foto da figura 1, falando sobre o tabernáculo, só para a gente ter uma noção. Vocês estão vendo? Essa é só uma ilustração. Então, ali, né, Deus deu todas as diretrizes, desde qual tecido usar, se era ouro, o que fazia de ouro, o que fazia de bronze. Se você for ler, né, lá no começo, tem tudo detalhado. Mas ali a gente pode ver as tribos, né? As pessoas moravam ao redor, montavam um acampamento ao redor. Isso tudo é no deserto. E foi construído o tabernáculo. A gente pode ver essa parte de fora, onde está... como se fosse uma varandinha aí, né? O pátio, chama, né, o pátio, que é o átrio. E ali era onde eram feitos sacrifícios para Deus. Então, ali os sacerdotes pegavam os animais e faziam os sacrifícios que eram oferecidos para Deus. Na próxima figura, você pode ver dentro da tenda. Então, a gente vai ver agora uma outra figura que fala mostra dentro da tenda. Aquela tenda tem o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, na parte da frente tinha um candelabro, a mesa dos pães da presença, que ali alguns sacerdotes entravam ali para cuidar. Então, ali ainda era uma entrada permitida das pessoas, né? Não era qualquer pessoa, era somente os sacerdotes. E depois, no santíssimo lugar, na parte ali que está a Arca da Aliança, né? Que tem mais no fundinho da tenda, é o santíssimo lugar. Esta Arca da Aliança era onde a presença de Deus habitava. A Arca da Aliança era eles fizeram, era como se fosse 2 querubins, né? Uma imagem de 2 querubins, e ali dentro eles guardavam algumas coisas. Tinha uma amostra do maná, tinha a vara de Arão, né? Eram algumas coisas que eles guardavam que eram especiais, e esta arca era a presença de Deus. Então, quem entrava na presença de Deus? Era somente o sumo sacerdote, o chefe mor, vamos dizer assim, né? O sumo sacerdote, e ele entrava apenas uma vez ao ano. E ele entrava lá dentro com uma cordinha amarrada no pé, junto com um sininho. Por quê? Se ele entrasse na presença de Deus de uma maneira impura, ele era fulminado, ele era morto. E se ele morresse, ninguém podia entrar lá e pegar. O pessoal, puxava a cordinha. Então, os sacerdotes que ficavam no santo lugar, ficavam ouvindo o sininho andando para lá e para cá. Se de repente o sininho parasse de tocar, sabiam que o cara tinha morrido. Então, eles tinham que puxar ele dali. Então, de tal era a reverência que tinha que ter com a presença de Deus. Né? Aqui Deus está mostrando como nós precisamos valorizar a presença dEle. Então, isso era a maneira que Deus trouxe no tabernáculo. A presença de Deus habitava ali no meio deles. Tem mais uma figura que vai dar para entender melhor. A próxima figura. Eu esqueci. Ali dá para você ter uma noção do santíssimo lugar, a divisão com o santo lugar. E o que separava esses dois ambientes? Era um véu, né, que chamava, mas não era bem um véu, né, porque ele tinha 10 centímetros de grossura.
Então não era qualquer véuzinho, não. Era um tecido que eles criaram que tinha 10 centímetros de grossura. Então era uma coisa bem grossa. E era esse véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Certo? Então, com o passar do tempo, veio o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, ele era também quase da mesma maneira que era feito o tabernáculo de Moisés. Ali o povo já tinha chegado na terra prometida, em Canaã, e eles já tinham estabelecido tudo. Então, Davi continuou e ele trouxe algo novo no seu tabernáculo. Né, a Bíblia separa com o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. Davi, ele estipulou para que os sacerdotes, os levitas, tivessem uma adoração 24 horas por dia. Todos os dias, todo o tempo, tinha os levitas que ficavam ali adorando ao Senhor. Passando o tempo de tudo isso, né, a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Passando esse tempo, veio Salomão. Né? Davi teve o desejo de, então, construir um templo. Ele falou assim, vamos tirar Deus da tenda, a gente já não mora mais em tenda. Então, vamos construir um templo para o Senhor. Deus falou assim, ele separou todas as riquezas que ele tinha, ele guardou muito dinheiro, mas Deus falou para ele, não será você que vai construir o templo, será Salomão, seu filho. Então, quando Salomão se tornou rei, ele construiu o templo para o Senhor. Então ele fez, Davi deixou todas as riquezas, então deixou todos os recursos para Salomão e Salomão construiu. E ali habitava ainda a Arca da Aliança, que era a presença de Deus ali no meio do povo. E o que acontece? O templo de Salomão segue até hoje. Né? Se você for ver lá em Israel, aquela brigaiada do povo lá, é tudo por conta do templo. Né? Dos muçulmanos, dos judeus, porque eles brigam por aquele lugar. Mas a Arca da Aliança está sumida. Ninguém sabe o que aconteceu. Né? Com os anos, ela sumiu. E isso nos mostra de como a presença de Deus saiu, né? Aquela figura da Arca da Aliança, que era o que representava a presença de Deus no meio deles, saiu. E quando Jesus veio ao mundo, né? Na sua época, então Jesus ia lá no templo, pregava, né, falava com as pessoas, trazia ensinamentos. Então vamos pular lá para Jesus agora, a gente está fazendo um batidão na história. Jesus, ele veio para o mundo, fez tudo o que ele precisava fazer, né? Não vou contar a história, você sabe, tudo que Jesus fez, seus milagres, enfim. Ele morreu, ressuscitou. Quando Jesus morreu, no dia da morte, Jesus estava lá pregado na cruz. A palavra de Deus fala que na hora que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Mostra a próxima imagem. Tem uma outra ilustração sobre essa parte, que fala que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Então não foi alguém que veio, cortou lá o véu e rasgou. Não. Veio um rasgo de cima para baixo. O que isso quer dizer? Que Jesus, ele veio para nos dar a livre acesso à presença de Deus. Hoje nós não precisamos da Arca da Aliança. Hoje Deus trouxe livre acesso à presença. Então qualquer um agora pode entrar no Santíssimo Lugar e adorar ao Senhor. Tanto é que Jesus ensina lá para a mulher samaritana naquela pergunta assim, uns falam que tem que adorar a Deus em Jerusalém, outros ali, outros lá. Aí Jesus fala para ela, não, em qualquer lugar você pode adorar ao Senhor. Porque Ele veio para nos dar esse livre acesso. E quando Jesus ressuscitou, depois que Ele ressuscitou, Ele falou para os discípulos, agora eu estou indo, mas eu vou deixar alguém com vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo. Então, a partir daí, o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós. Foi quando Paulo escreveu esse texto, né? Falando, vocês são santuário do Espírito Santo que habita em vocês.
Nós somos o santuário do Espírito Santo. Isso tudo mostra o quanto Deus deseja estar conosco. Deus, ele sempre desejou estar perto das pessoas. Mas aí pode falar assim, Deus, mas é tão fácil, é só o Senhor vir aqui. Mas a gente muitas vezes temos a mesma atitude de Israel. Quantas vezes você não sentiu uma vontadezinha de orar e falar assim, agora não vai dar tempo, depois eu oro. Quantas vezes aconteceu com você chegar e falar assim, meu Deus, passou o dia e eu não fiz o devocional. Quantas vezes nós, mesmo tendo livre acesso à presença de Deus, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, a gente o rejeita. A gente deixa ele para lá. A gente não quer ter esse relacionamento com ele. Né? Então, quantas vezes a gente faz assim, tem um jargão que fala assim, né? Crê de 6 horas. Você já viu falar nesse? Crê de 6 horas? É aquele assim, viu? 6 horas por mim que eu tô mal daqui. Viu? Liga para outro. 6 horas por mim que eu preciso de cura. 6 horas para mim porque eu preciso de uma porta de emprego. 6 horas para mim porque o negócio não tá bom hoje. 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Só os outros oram por você, mas você mesmo não ora por você. Você não chega e fala assim, viu? Espírito Santo, me ajuda, que o negócio está difícil. Eu preciso de uma porta de emprego. Eu preciso ser curada. Porque ele habita dentro de nós. Não que a gente não tenha que interceder, não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Que você vai pedir oração para alguém pode entrar em concordância, porque a palavra de Deus diz também, onde 2 ou 3 se reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus também, ele se relaciona com a gente na unidade do corpo. Mas eu também tenho essa autoridade para orar por mim mesmo. Eu não tenho que depender somente da oração do outro. Eu posso orar e eu ser curada. Eu posso ser transformada, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu me lembro de um dia que eu estava ruim, sabe? É incrível. Não sei se isso acontece com vocês, ou se é só comigo, né? Às vezes você sai assim, vai passear, vai no shopping. Você vai lá no shopping e você olha, tanta coisa que você quer comprar, mas você não tem dinheiro, né? Então você só fica olhando, só com vontade. Se eu tivesse dinheiro eu compraria isso, se eu tivesse dinheiro eu compraria aquilo. Meu Deus, você vai lá no centro, você olha as lojas, você quer comprar tudo. Aí no dia que você tem o dinheiro, você fala assim, olha, tenho um dinheiro, eu separei, vou lá comprar roupa. Você não gosta de nada. Nada tá bom. Aí você fala assim, meu Deus. Só porque hoje eu tenho dinheiro para comprar nada legal, não é? E um dia, a gente estava assim, a gente ia sair, e a gente ia fazer compras, né, lá em casa, e eu fiquei ruim, com uma dor de cabeça, estava tão ruim, eu passei mal, sabe? Eu estava muito ruim. A minha vontade era de ficar em casa. Mas eu falei assim, Deus, a gente juntou para poder sair fazer compras, né? A gente vai lá para Sorocaba, vai passear. E eu ficar ruim assim, justo hoje que eu tenho dinheiro. Nunca tenho dinheiro, justo que eu não tenho, né? E aí eu sei que eu orei por mim. Falei assim, Senhor, me cura. Cura toda dor de cabeça, eu repreendo em nome de Jesus. Sabe, eu quero declarar que eu vou ter um dia bom, em família, vai ser legal e eu não quero. E passou. A gente foi, aí chegando lá no shopping, eu falei assim, André, eu preciso passar na farmácia para comprar remédio, porque eu estou com dor de cabeça, não está passando, tal, eu preciso passar lá. Aí tá bom. E a gente chegou no shopping, foi passeando. Quando eu falei, nossa, André, eu esqueci de comprar o remédio, mas eu já não tinha mais dor de cabeça. Eu tinha sido curada e nem eu mesma tinha percebido isso, e já estava procurando remédio, não é? Às vezes a gente não dá valor para aquilo que a gente fala, que a gente ora. Deus, ele se manifesta em nosso meio. E nós mesmos não percebemos isso. Ou muitas vezes nem temos fé para isso. Mas eu quero dizer para você, Espírito Santo habita em você e ele quer te usar. Ele quer ter um relacionamento com você. E eu aprendi essa chave, eu estava lendo, eu estou lendo, ainda não terminei, estou quase terminando ele, um livro que fala, ele chama Crescendo em Oração, do Mike Bickle. Eu esqueci, gente, eu quero te pedir perdão. Eu ia trazer o livro, aí eu saí correndo de casa e eu esqueci de trazer o livro. Mas eu pedi para o pessoal, a gente baixou uma imagem, é esse livro, ó, Crescendo em Oração, do Mike Bickle. Ele tem chaves
preciosas sobre uma vida de oração. Quero incentivar, quero super indicar esse livro. Se você puder ler, só que ele é assim, ó, ele é bem grosso. Eu não sei quantas páginas ele tem, mas ele é bem grosso. Ele é um pouquinho menos que essa Bíblia, sabe? Mas ele é bem grosso. Mas ele tem chaves preciosas sobre uma vida de oração. Ele passa por tudo. E lendo esse livro, eu aprendi uma chave muito preciosa sobre isso, sobre um relacionamento com o Espírito Santo. Então, como eu sei que muitos de vocês não vão comprar o livro e não vão ler, eu vou compartilhar com vocês essa chave, tá bom? Mas se você puder comprar, você vai ter outras muito melhores. Melhores não, muitos mais chaves, né? Porque é algo assim que tem me transformado. Eu tenho lido, e eu ainda falei assim para o André, ele é grosso, eu não quero ler mesmo com pressa, porque eu anoto coisas no meu caderno, sabe? Porque ele tem trazido umas verdades que têm transformado o meu coração. E uma dessas verdades é sobre isso, sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E ele traz 5 assuntos que você pode conversar com o Espírito Santo. Então, você entendeu, né? Que você tem o Espírito Santo dentro de você, ele habita dentro de você, é desejo de Deus estar perto de você. Então, se ele está aí dentro, ele não está à toa. Ele não está aí por estar. Ele quer conversar com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Então, eu vou te dar 5 assuntos que você vai conversar com o Espírito Santo. E isso Mike Bickle traz no livro. Ele é americano, né? Mike Bickle é lá do Kansas City, da casa de oração do iHope. E ele traz como se fosse um apóstrofo da palavra trust, que significa confiança em inglês. Então, se você for pegar as palavras em inglês, dá esse apóstrofo. Mas para a gente não vai dar sentido porque é traduzido. Mas ele fala assim, ó. Primeiro assunto, obrigado. Agradeça ao Espírito Santo. Você precisa agradecer ele por habitar dentro de você. Porque isso é um privilégio. Se nós formos olhar, o povo de Israel, que é a nação escolhida de Deus, quantos passaram e não tiveram esse privilégio de estar com o Espírito Santo? O Antigo Testamento inteiro, nós vemos e que o Espírito Santo não habitava no meio deles. Né? Muitos profetas que passaram não tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas hoje nós temos. Nós temos livre acesso da presença dele. Então agradeça. Fala para ele, fala assim, Espírito Santo, obrigado por habitar dentro de mim. Quero ler com você João 15:5. Fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer coisa alguma. Sem a presença de Deus dentro de nós, nós não podemos fazer nada. Então, agradeça. Ore reconhecendo a Deus. Fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque mesmo eu sendo tão impura, o Senhor habita dentro de mim. Através da obra de Jesus ali na cruz, o Senhor habita dentro de mim. Então, eu quero convidar você a fazer isso agora. Feche os seus olhos. Repita essa oração comigo. Ela é bem simples. Então, você vai fechar os olhos e vai pensar no Espírito Santo dentro de você. Você vai falar isso para ele. Ok? Fala assim, Espírito Santo, obrigado por habitar dentro de mim. Por permitir que eu seja o teu templo. E por desejar estar comigo aqui. Eu sou grato por isso. Em nome de Jesus. Amém. Então agradeça. É simples assim. Agradeça. Você está lavando louça? Agradeça. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está comigo. Você está lá trabalhando no seu trabalho? Agradeça. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor me ajuda. Posso fazer tantas coisas, mas tem muitas que eu não consigo e o Senhor me capacita. Obrigado, porque o Senhor está comigo. É simples, só agradeça.
Segundo passo, conceder. Pedir para Ele conceder a revelação da glória de Deus. Você precisa pedir para Ele: Senhor, revela a tua glória. Eu quero te conhecer. Já que você habita dentro de mim, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é. Então me revela. Revela a glória de Deus dentro de mim. Vamos ler Atos 22, versículo 6. Atos 22, 6. Diz assim: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Aí vamos pular lá para o versículo 11. Fala assim: os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixou cego, me deixara cego. Aqui é Paulo. Quando era Saulo ainda, teve a revelação da luz da glória de Deus. Ele teve uma experiência, ele viu Jesus e ele fala: era uma luz tão forte que me deixou cego. Então Paulo ficou cego por alguns dias, por ter visto a glória de Deus. Lá em Êxodo 33, 18. Êxodo 33, 18 fala assim: então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Esse foi um dos pedidos de Moisés. Peço-te que me mostre a tua glória. Esse precisa ser o anseio do nosso coração. Nós precisamos ser como Moisés, pedir: Senhor, me mostra a tua glória. Me revela quem tu és. Me revela a tua vontade. Fala comigo, eu quero te conhecer. Eu quero ser cheio do teu Espírito, sabe? Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo. Me revela os tesouros do seu coração. Vamos orar? Fale comigo assim: Espírito Santo, me revela a luz da tua glória. Eu quero te conhecer. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar o sobrenatural de Deus. Abra minha mente para que eu possa entender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, terceiro assunto que você pode conversar com o Espírito Santo é sobre usa-me. Pede só para Ele te usar através dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 7 diz assim. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Lá em 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E vamos pular lá, 1 Coríntios 14, versículo 1. Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, quais são os dons? Você sabe quais são os dons? São 9 dons do Espírito. Vocês sabem quais são os dons? Quem sabe os 9? Você não vai precisar dizer, só fala, levanta a sua mão. Você sabe quais são os 9? Vou te dizer. Primeiro não tem ordem, né? Mais uma. Palavra de sabedoria, palavras de conhecimento, fé, dons de curar, operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então, são esses 9 dons que o Espírito Santo deseja manifestar no meio da igreja. Ele deseja, essa é a vontade dele. Que você manifeste esses dons. Não significa, se eu tenho um dom de profecia. Uma coisa para a gente deixar claro: dom de profecia é diferente do ministério profético. Não é a mesma coisa. Tem o profeta, é aquele que recebeu, né, o ministério de profecia, que Deus revela a palavra e ele é usado nisso. Mas o Espírito Santo compartilha o dom da profecia. É quando ele te dá uma revelação também, mas é quando ele quer.
Não é sempre assim, né? Algo que nem um profeta, né? Nós temos lá os 5 ministérios: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Então, não existe o profeta. Mas existe a hora o Espírito Santo se manifesta sobre a sua vida, traz uma revelação e você compartilha. Né? Temos o dom da interpretação de línguas, quando alguém está orando em línguas e tem outra pessoa interpretando exatamente aquilo que ela está falando. Né? Tem lá o de cura, você ora pela pessoa, você pode pôr a mão e Deus cura aquela pessoa. Da fé, você compartilha a fé com aquela pessoa. Né, operar milagres, discernimento de espírito. Gente, esse é um dom que a gente precisa buscar muito, muito, muito. Você discernir as coisas. Como o Espírito Santo compartilha isso com a gente? Saber, sabe, discernir a situação, discernir o momento que você está vivendo. Isso principalmente para quem é pai e mãe. Você discernir o momento que o seu filho está vivendo. Qual é a hora da correção, qual é a hora que não é, qual é a hora que você tem que ser mais rígido, qual é a hora que não é. Pede, Espírito Santo, me dá discernimento para eu entender, para eu lidar com as pessoas. Então, esses são os dons. E a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos usar sobre isso. Porque Ele quer, só que Ele manifesta quando Ele desejar. Não é, né, de qualquer jeito. Ele manifesta, mas nós precisamos desejar. Nós precisamos pedir, porque Ele não vai fazer em você algo que você não deseja. Ele não vai te obrigar a colocar as mãos naquela pessoa e curar ela. Não. Você precisa desejar. Então, eu quero incentivar você. Ore por isso, sabe? Espírito Santo, usa a minha vida. Eu quero ser usada. Que eu possa orar pelos meus filhos e eles serem curados. Que eu possa orar pelas pessoas. Quando alguém vem aqui, ore por mim, por cura. Coloque as mãos e ore por aquela pessoa. Declare cura sobre aquela pessoa. Sabe? Ore, você vê uma pessoa que precisa de fé, ore por ela. Fala assim, vem cá, eu quero orar com você. Espírito Santo acrescenta fé na vida dessa pessoa. Move o sobrenatural. Você tem um Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem toda a autoridade para fazer isso. Então use e peça para o Espírito Santo, me capacite. Eu quero ser usado. Derrama sobre mim os teus dons. Amém? Então vamos orar? A gente vai pôr na prática, em todos. Que é para você sair daqui assim, ó, com o Espírito Santo. Tá? Então, feche os olhos. Fala para a gente fechar os olhos, que é para a gente se concentrar nisso, né? Espírito Santo, me usa. Eu quero ser cheia e quero que o Senhor me use manifestando os teus dons. Que quando as pessoas virem até mim e pedir oração, eu quero orar com ousadia, com autoridade, com fé, porque eu sei que o Senhor habita em mim. E o Senhor pode me usar, para que eu possa abençoar todos aqueles ao meu redor. Em nome de Jesus, amém. Sabe o que é interessante? Que aqui no versículo de 1 Coríntios 12, 7, fala assim, que cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, o Espírito Santo, ele vai te usar, não somente, na verdade, ele não vai te usar para o seu benefício próprio. Ele sempre vai usar você para você abençoar o outro, visando o bem comum. Porque para você, Ele vai usar outra pessoa para te abençoar. Porque é assim que Deus faz. As coisas não têm a ver com a gente mesmo. As coisas têm a ver com Deus, com a eternidade, com o próximo. Então, Ele vai usar a sua vida para abençoar o outro. E vai usar o outro para abençoar a sua vida. Amém? Então, 4. Fortalece-me. Seja fortalecido e gerar o fruto do Espírito. Temos lá 9 frutos do Espírito. Você sabe? Quem sabe todos os 9 frutos do Espírito? Certo? Vamos lá. Então, os frutos, eu marquei aqui.
Está em Gálatas 5, 22, 23. Não vamos ler na Bíblia. Gálatas 5, 22, 23, que fala assim: mas o fruto do Espírito é amor. Vamos ler, falar todos juntos? Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, nós temos aqui 9 frutos, né? 9 ações. E você já reparou que no texto ele fala assim, lá no começo do 22, fala assim, ó, mas o fruto do Espírito. Ele não fala assim, ó, os frutos do Espírito. Não é no plural, é no singular. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é um fruto só. E nós precisamos gerar tudo isso. Né? Precisamos trabalhar tudo isso dentro do nosso coração. Paciência. Sabe? Quando você for falar com o Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, me ajuda, porque hoje a paciência está difícil. Então me capacita na paciência. Espírito Santo, ó, domínio próprio, tá me pegando, não tô aguentando, tô a ponto de explodir. Me dá domínio próprio. Né? Chega lá, Espírito Santo, hoje eu estou me sentindo tão triste. Gera alegria dentro de mim. Ah, Espírito Santo, hoje eu tive um dia tão estressante no trabalho, gera paz dentro de mim. Sabe, nós precisamos ir pedindo. Fortalece o meu homem interior, Espírito Santo. Sabe, essa também é uma outra chave que Mike Bickle traz no livro, sobre nós orarmos sobre o nosso homem interior. Eu estava assistindo um seminário do pastor Luciano Subirá sobre a graça. Ele escreveu um livro sobre o poder da graça transformadora. E eu estava assistindo nessa conferência dele, e ele fala assim, ó, você pode contar nos dedos as pessoas que você conhece que ora pelo seu homem interior, que ora por você mesmo, para ser fortalecido. E eu parei, na hora que ele falou isso, eu falei assim, gente, eu não oro por mim mesmo. Aquilo veio, né, dentro de mim, aí o Espírito Santo me comoveu, eu falei assim, tô perdendo tanto tempo assistindo série, estou perdendo tanto tempo com o Instagram, estou perdendo tanto tempo com tanta coisa, né? E ali, aquela semana, eu tirei tudo. Até tirei o Instagram, tudo assim, não desativei do meu celular, mas eu tirei da primeira página, para eu não abrir o celular e já ver ele ali. Não, eu tirei, pus lá pro fundo, escondi ele lá no celular. E eu falei assim, eu não vou assistir série por um tempo. Porque eu preciso ter esse diálogo com o Espírito Santo. Eu preciso ter essa vida com Ele. Tanta coisa tem me roubado. Eu tenho enchido meu coração de tanta coisa. E ali naquela hora eu comecei a orar sobre isso. Senhor, me fortalece. Sabe, me fortalece o meu espírito. Para que eu possa viver o teu fruto. Sabe, que o teu fruto seja o meu fruto também. Que eu possa ter paciência com as minhas filhas. Que eu possa, Senhor, ter domínio próprio para não ficar assistindo tanta coisa. Não que é errado, gente. Não é errado. Eu amo assistir série, eu vou falar para você. Mas a gente perde tanto tempo que a gente não perde o mesmo tempo orando. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Você passa tanto tempo e não passa orando. Teve uma noite, gente, estou me confessando aqui, ó, para vocês, né? Mostrando a minha carne aqui. Teve uma noite que eu fiquei na sala, eu fui dormir 7 horas da manhã, porque eu fiquei assistindo série. Eu fui direto. E fiquei ligadona, eu fiquei lá sozinha na sala assistindo. Porque aí emendava, né? Um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro, e o negócio estava interessante, e eu fiquei até... Quando eu falei assim, eu nunca virei uma noite orando. Sabe? Então Deus mexeu isso comigo. Eu falei assim, não, está errado. Você me deixa para outras coisas. Quantas vezes a gente deixa a presença de Deus para fazer outras coisas? Né? Não que essas coisas são erradas. Não é errado assistir série, né? Desde que seja uma série decente, viu, gente? É errado assistir pornografia, essas coisas, é errado, vou falar.
Mas, não que isso não seja errado, mas preenche um lugar que não é dele. Toma um tempo que não é dele. E eu fiquei um bom tempo sem assistir, né? Falei, aí toda vez me dava uma vontadinha, sabe? Próximo episódio. Falei, não, Espírito Santo, eu não vou assistir. E foi domínio próprio. Isso é domínio próprio. Então, nós precisamos trabalhar isso. E quem nos ajuda a fazer isso? Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. Só por nós mesmos nós não conseguimos. A nossa carne é fraca. Né? A nossa carne, ela deseja as coisas que vêm para suprir o nosso interior, a nossa vontade, o nosso eu. Por isso, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, para que ele vença as tentações. Né? Ele precisa vencer, porque, gente, tentação não é pecado. Você ser tentado não significa que você pecou, mas significa que ele está ali, ó, batendo na porta. Se você cair nessa tentação aí, é pecado. E quem vai te ajudar a vencer essa tentação? É o Espírito Santo. Então, ora por você, sabe? Eu quero incentivar você. A partir de amanhã, segunda-feira, ó, tudo começa na segunda-feira. O regime, o exercício físico, né? Tudo começa na segunda. O devocional. E agora, o que vai começar na segunda-feira, vai ser a sua oração, fortalecendo o seu espírito. Você vai orar, Espírito Santo, me fortalece. Eu vou trabalhar, me fortalece, para eu dar boas respostas para as pessoas, para eu ser gentil com as pessoas, para que quando eu voltar cansado, estressado, de um dia intenso no trabalho, mas eu voltar dentro de casa, eu possa ser gentil com a minha esposa, posso lavar louça, fazer comida, cuidar da criança, né? É isso que toda mulher quer. Mas, enfim, que a minha esposa tenha paciência comigo, entenda que eu estou cansado, que a gente precisa deixar ele descansar, ter uns minutinhos lá na caixinha do nada dele, não ficar cutucando o marido quando ele está cansado. Tá vendo? Todo mundo precisa. Então, quem vai te ajudar a fazer isso? O Espírito Santo. Ele precisa ser o nosso parceiro, gente. Ele precisa ser o nosso parceiro. Então, não sei a hora, vamos correr. Né? Então, quinto e último, ensina-me. Você vai pedir, eu esqueci de orar, vamos orar, né? Vamos pedir aí para o Espírito Santo nos usar. Vamos fechar os olhos e falar assim, Espírito Santo, me ajuda, me capacita a produzir o seu fruto. Todas as vezes que a minha carne se levantar, que os meus desejos se levantar, que a minha justiça própria se levantar, o Senhor possa me capacitar a vencer. Fortalece-me, Espírito Santo, me ajuda a produzir os teus frutos, em nome de Jesus. Amém? Então, ele vai. Tem uma frase no livro, eu escrevi ela, eu queria compartilhar com você, que fala assim, ó. Portanto, precisamos orar, fortalecendo o nosso homem interior, tocando a nossa mente, as nossas emoções, o nosso falar, com o poder da sua presença. Podemos obter força, agradecendo-lhe pela realidade do seu poder, que já está em nosso novo espírito, através do fruto do Espírito Santo. Então, nós vamos ser fortalecidos. Amém? Então, ensina-me. Então, é quando nós pedimos para serem ensinados a viver a vontade de Deus. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ensine a viver a vontade de Deus. Vamos lá, João 14, 26. Diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, quem estuda? Quem está estudando? Tem alguém aqui que estuda? Ninguém? Mas você, né, de repente,
Você precisa, quem vai fazer o concurso da prefeitura? Tem alguém aqui que vai fazer o concurso? Então, se você não estudar, ele não vai te ajudar. Não tem como. Porque ele só vai te ajudar se você estudar. Ele só pode te lembrar de algo que você leu. Se você não leu, dançou. Não tem como falar, ai, Deus não me abençoou. Não, você não estudou. Agora, se você estudou, você pode orar e falar assim, Espírito Santo, traz à minha memória tudo aquilo que eu li. Mesmo que eu tenha lido bem rapidinho, traz à minha memória. Eu li, pelo menos, eu estudei. Não é brincadeira, mas assim, ele faz nos lembrar de todas as coisas. Por isso que nós precisamos prestar atenção quando a palavra, sabe, no domingo, pede para ele, me ajuda, me ensina, faz-me lembrar. João 16, 13, fala assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, ele quer nos ensinar, ele quer nos conduzir na vontade do Senhor, nos caminhos do Senhor. Ele quer nos ensinar sobre a palavra de Deus. Quando você for ler, fazer seu devocional, se você for ler um texto da Bíblia, ore e fale, Espírito Santo, me revela, me ensina, que eu possa ler com entendimento, que o Senhor possa revelar a palavra de Deus para mim, porque nós podemos ler a Bíblia de qualquer maneira. Se não for o Espírito Santo para trazer a revelação para nós, não vai ter fundamento nenhum, não vai ter vida, não vai ter verdade, porque é Ele que gera isso, é Ele que nos revela isso, é o Espírito Santo. Então, peça para Ele sabedoria. Sabe, Espírito Santo me ensina a falar com sabedoria, a agir com sabedoria. Peça para Ele criatividade. Às vezes você está numa situação que você não vê saída. Peça, Espírito Santo, me dá criatividade. Eu preciso de criatividade para como administrar o meu dinheiro. Se você está com problemas financeiros, pede para Ele. Me capacita a administrar as minhas finanças. Sabe, muitas vezes nós estamos com problemas financeiros porque nós não sabemos administrar. Nós gastamos mais do que recebemos. Então pede, me ajuda a administrar as minhas finanças, a administrar o meu tempo, as coisas, a me organizar. Sabe, me ajuda a fazer isso, a administrar a minha agenda. Tenho tantas coisas, me ajuda, me capacita, Espírito Santo, a dizer não quando eu preciso dizer não, a dizer sim quando precisa dizer sim. Peça para Ele te capacitar nos seus relacionamentos, no seu ministério, a você lidar com a sua saúde, a cuidar da sua saúde, nosso corpo. É templo do Espírito Santo, é nós que temos que administrar o que come, o que não come, o que faz bem, o que não faz bem. Se eu tenho que fazer exercício ou não, Ele não vai te fazer na marra. Mas Ele pode te capacitar a administrar todas as coisas, a fazer tudo isso, a cuidar de você mesmo. Né? Então, peça isso. Ele vai te ensinar, porque tudo isso é um aprendizado. Ele nos ensina. Então, vamos orar. Enquanto nós oramos, né, eu quero concluir também, pedir para os músicos que quiserem vir subindo, mas quero fazer essa oração sobre o ensino. Falar assim, Espírito Santo, me ensina a tua palavra, me ensina a viver os teus princípios, me ensina a administrar a minha vida, a ter sabedoria, a administrar as minhas emoções. Me ensina, Senhor, porque sozinha eu não sei. Me capacita a cada dia a viver a tua vontade, a andar nos teus caminhos e a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma frase no livro também que diz assim, ó.
ter um relacionamento com o Espírito Santo é uma chave valiosa, que nos ajudará a entender mais a palavra de Deus e a introduzi-la em nossa vida de oração. Então essa é uma chave. Faz assim com a mão, se você puder. Ó, o Espírito Santo está te dando uma chave aí. Está aí na sua mão. Agora, é você que vai decidir como você vai usar essa chave. Ela está aí, Ele te deu. E Ele quer se relacionar com você. Converse com Ele. Ele é uma pessoa. Ele está dentro de você. E Ele fala com você. Sabe, é algo tão simples. E algo tão poderoso. Tão valioso. A gente vê, desde lá do Éden, né? Deus tentando ter comunhão com as pessoas. Tendo com Adão e Eva, com Moisés, com Davi, com Salomão. Culminou lá em Jesus. Jesus veio para nos dar esse livre acesso. Gente, quando Deus ministrou no meu coração essa mensagem, veio um temor tão grande no meu coração, sabe, de uma responsabilidade. O Espírito Santo habita dentro de mim e o que eu estou fazendo com isso? Sabe, eu parei para pensar o que eu tenho feito com Ele dentro de mim. Será que Ele está ali só como um ídolo, que não tem boca para falar, que não tem nada? Não, eu tenho tratado Ele como um ídolo, ou eu tenho tratado Ele como uma pessoa, como um relacionamento? Sabe, o Espírito Santo está dentro de nós. E ao mesmo tempo que veio esse temor, essa responsabilidade, veio uma alegria e uma gratidão, que eu parei para pensar assim: Senhor, eu poderia ter nascido lá no Antigo Testamento e não ter vivido isso. Mas não, o Senhor decidiu criar a Letícia para viver hoje, 2022. E eu ter o privilégio de ter a Tua presença. Sabe, nós temos visto algumas notícias lá, que lá na China, as perseguições que estão tendo contra os cristãos, que eles não podem ver nada sobre a Bíblia, sobre o cristianismo. Eles estão, isso é hoje, gente, 2022, está acontecendo lá. Eles impediram as pessoas de fazerem, de verem coisas nas redes sociais, na internet. E nós aqui temos este livre acesso a tudo isso. E o que nós temos feito? Sabe, o Espírito Santo gerou isso dentro do meu coração. O que eu tenho feito? Como eu tenho, gastado o meu tempo? Tenho orado, tenho buscado. Como eu tenho administrado a minha vida? Ele está aqui, sabe? Tem uma palavra que hoje que eu sempre falo, principalmente com as mulheres. Eu sempre falo assim, ó, seja parceira do Espírito Santo. Nós precisamos ser parceiros. Ele está aqui. Por que você vai brigar? Por que você vai discutir? Por que você vai querer ter a sua razão? Porque, muitas vezes a gente quer convencer o outro a ser aquilo que a gente quer que ele seja. Não somos nós que convencemos. Seja parceiro. Pede, Espírito Santo, vai lá. Fala com ele. Fala com o meu esposo. Fala com a minha esposa. Fala com o meu chefe. Fala com quem o Senhor precisa ser falado. Deixa Ele agir, usa isso, é uma chave, é uma ferramenta. Sabe, Ele está aí para nos abençoar. Ele tem desejo, Ele tem prazer de nos abençoar. E nós muitas vezes ignoramos tudo isso. E é tão simples, né? Obrigado, concede-me a Tua presença, usa-me, fortalece-me, ensina-me. Sabe, é tão simples, é tão simples. Sabe, um dia que você quer estourar, falar, Senhor, capacita-me a ter paciência. Gera em mim isso. Se você experimentar isso na sua vida, eu garanto, assina embaixo, põe a mão no fogo, que o Espírito Santo vai te ajudar e as coisas vão mudar. Muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes, nós precisamos mudar primeiro, para que o outro mude, para que o ambiente muda. Quando eu começo a mudar, tudo ao meu redor começa a mudar. Porque na verdade eu passo a olhar com outros olhos. Eu começo a ter um entendimento daquela situação de outra maneira.
Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos orar.